Amados de Deus e queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos. Estamos aqui para mais um live e queremos primeiro agradecer a todos os irmãos e irmãs, aqueles que têm entrado em contato conosco, aqueles que têm nos ajudado também voluntariamente. Estamos aqui para continuarmos denunciando a hipocrisia, principalmente da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Bom, o que tem acontecido no Brasil é um verdadeiro escândalo, né? As pessoas, principalmente os políticos e alguns líderes religiosos, perderam realmente a vergonha, né? Eles não têm mais nenhum pudor e nem vergonha de dizer que estão se reunindo no Palácio do Jaburu, em Brasília, para negociarem cargos e verbas públicas em troco ou em troca de votarem a favor do Temer, para que a denúncia ela não continue, depois de livrarem o Aécio Neves, né? Aliás, existe um grande acordo nacional para livrar os corruptos de todos os partidos, para livrar os corruptos de todos os partidos. Recentemente, a Veja também fez uma matéria falando a respeito do Renato Cardoso, o sucessor do Bispo Macedo. Eu já tinha adiantado alguma coisa a respeito disso. Bispo Macedo não confia mais em ninguém e ninguém confia nele. Essa é a grande verdade. Não confia no Romualdo, não confia no Clodomir, não confia no Paulo Guimarães, não confia no Gonçalves e ninguém também confia no Bispo Macedo. Por isso, então, já tinha adiantado isso, né? Já tinha adiantado essa situação que o Bispo Macedo vai colocar todo o dinheiro que ele puder nas empresas, principalmente na Record, e aí vai deixar como herança para as filhas, os genros, enfim. Bom, essa matéria da Veja, o Renato Cardoso, certamente ele deu uma resposta, tanto no blog da igreja e também me parece que no jornal Folha Universal. Mas até agora ninguém da Igreja Universal do Reino de Deus responde a respeito das gravações de Joesley Batista negociando propina com o Bispo Marcos Pereira. O ministro do governo Temer. Ninguém fala nada até agora. Bom, o que acontece? Você deve ficar atento, porque qual é a tática da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus um ano antes da política? É começar a apresentar os candidatos. Como eles fazem isso? Colocam eles em programas de rádio, de televisão, normalmente para fazer orações. Oração das 6 horas da tarde, oração do meio-dia, oração das 6 horas da manhã. E mais, começam a fazer obras sociais. Pegam grupos de obreiros, de membros, evangelistas, jovens, e recolhem alimentos dos membros. Os próprios membros da igreja, eles dão esses alimentos. E depois esses alimentos são distribuídos pelos candidatos, como se fosse o candidato que estivesse fazendo aquela boa ação. Tudo apenas de fachada. Ali não tem nenhum amor ao próximo. Ali o que tem é o interesse
de promover aquela pessoa para que nas eleições ela então receba os votos. As pessoas fiquem como se na obrigação de votarem nesses candidatos, porque, afinal de contas, receberam alimentos, receberam ajuda, como foi o caso do bispo Marcelo Crivella na Fazenda Canaã, lembra? Tudo aquilo ali só para projetar o Marcelo Crivella. Então fique atento a isso, porque isso é uma tática já usada há muito tempo pela Igreja Universal do Reino de Deus. Eu recebi também, essa semana que passou, um e-mail, eu coloquei aí no Facebook, um e-mail da doutora Márcia, né? Um e-mail da doutora Márcia que tem travado uma luta em relação à situação dos pastores, no que diz respeito à vasectomia. Então, um grupo de ex-pastores que ela tem ajudado. E ela me mandou esse e-mail dizendo que o Tribunal do Rio de Janeiro julgou favorável a causa do Ministério Público do Trabalho para que a IURD se abstenha de exigir que os pastores façam a cirurgia de vasectomia e torne isso público em todas as suas igrejas, catedrais e templos. Diz ela, cabe ainda recurso, mas o processo deve baixar logo para a vara de origem para proferir sentença positiva nas causas de pastores que estão ativos. Segue o acórdão anexo. Na segunda-feira te envio breve relatório desta decisão para falar em seu programa. Quanto à minha denúncia, vou acompanhar a baixa do processo para a vara de origem, quando eu vou requerer a juntada do inquérito civil da vasectomia, com meus denunciantes para providências. Abraços. Então ela vai ainda nessa semana me mandar mais alguma coisa e eu vou passando para vocês. Então o Ministério Público do Rio de Janeiro aceitou, foi favorável. Bom, mas o motivo desse vídeo, o motivo principal desse vídeo hoje, eu recebi um link de um testemunho que o bispo Romualdo Panseiro, ele colocou na página dele. E esse testemunho, quando eu abri o testemunho e comecei a ouvir, eu logo percebi que tinha alguma coisa estranha. Porque um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus ser preso injustamente, eu achei estranho. E até porque o pastor, quando ele fala do testemunho, ele fala que sofreu um acidente, que teve um acidente, mas não fala o que realmente aconteceu. E aí a esposa dele entra falando a respeito de sacrifício. E como eu sei que eles manipulam os testemunhos, principalmente o Romualdo, principalmente o bispo Romualdo, é um grande manipulador, porque lembra aquele vídeo da mãe de santo, a mãe de santo que ligou para o programa, que na verdade não era mãe de santo, mas uma grande armação dele com a dona Vera? Então ele sempre manipula. Então eu vou colocar o testemunho para você que não viu ainda, embora esteja aí na página, e depois vou ler alguns e-mails para você entender o que realmente aconteceu com esse pastor e que ele não fala no testemunho, nem ele e a esposa. Então, vamos lá, vamos ouvir aqui. Testemunho. Eu sou o pastor Heleno Luiz, aqui da Gaiana. Essa é minha esposa, Cristiane Luiz. E estamos aqui fazendo um trabalho missionário, ganhando almas para o Senhor Jesus. Estamos já na obra há 17 anos. E aqui na Gaiana nós tivemos um batismo de fogo, uma prova de fé.
o nosso ministério foi provado, foi testado, porque em março desse ano nós tivemos uma situação que mexeu, que abalou muito aqui na Gaiana. Eu tive um acidente, foi numa sexta-feira, bem cedo, por volta das 5h30 da manhã, indo para o programa de rádio, também levando os pastores para a igreja. Eu tive um problema, um acidente, e por causa da lei aqui do país, toda a culpa veio sobre mim. Bom, então ele fala que teve um acidente. Não explica qual o acidente. E aí ele diz, por causa da lei do país, eu fui preso. Quer dizer, o problema, então, está na lei do país, né? Vamos continuar ouvindo. Acabei indo para a delegacia e naquela situação ali, eu fiquei na delegacia por 72 horas e após 72 horas veio, então, a direção para irmos direto da delegacia para a corte. E lá o pedido de fiança foi negado, a qual eu fiquei ali durante 28 dias na prisão. Fui direto da corte, direto para a prisão, depois do julgamento. E lá na prisão eu não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo. Minha esposa, ninguém entendia. Até pessoas... Ninguém entendia o que aconteceu. Então esse é o testemunho. E ele vai usar esse testemunho para dizer que foi por causa disso que aconteceu que as portas do presídio lá se abriram para a IURD fazer o trabalho. E também vão chegar à conclusão aqui que foi através do sacrifício que ele saiu da prisão. Vamos continuar. Mesmo incrédulas lá dentro que encontraram, que me reconheceram pelo trabalho que a gente faz na TV, eles nos reconheceram, me reconheceram, eles não entendiam por que eu estava passando por aquilo ali. Todo mundo viu que foi uma injustiça. E tudo tem um propósito. Aqui na Gaiana, por mais de 12 anos, a igreja vinha tentando uma permissão para fazer o trabalho, né, dentro da prisão, que está sendo feito no mundo inteiro. E aqui a gente não conseguia de jeito nenhum. E essa foi a forma com a qual Deus viu, né, de conseguir esse trabalho ser feito. Porque assim que eu entrei lá, aquelas pessoas sofridas, porque lá a gente vê tanta injustiça, tanta dor, tanto sofrimento, que não dá para a gente ficar só pensando na gente, no nosso problema. Então lá dentro as pessoas me pediam oração, me pediam até para fazer reuniões com ela. E durante todos os dias que eu estava lá, estava fazendo reuniões com elas, orando. Até mesmo oficiais, policiais me pediam oração, me tiravam da minha cela para ir lá orar por eles, porque eles estavam passando por problemas espirituais, porque é muito trabalho espiritual que é feito um contra o outro, e eles me pediam essa oração, e ali eu fazia, ministrava a libertação, e acontecia o milagre. Eles começaram a conhecer mais o trabalho da igreja ali na prisão. Então, após, né, pedido que foi negado da fiança, continuamos ali na luta, minha esposa indo todos os dias levar ali o café da manhã, né? O almoço, ela vivenciou também, ela sentiu na pele o que as esposas de presidiário sofrem. É verdade. Quer dizer, ele estava preso e foi negado um pedido de fiança, para pagar a fiança. Quem iria pagar? Certamente a igreja. Mas esse pedido foi negado. Isso tudo injustamente. Ele não fala o que aconteceu no acidente e nem as consequências desse acidente. Agora vai entrar a esposa dele. Durante esses 28 dias, eu não fiquei em casa. Durante esses 28 dias, eu não entreguei, mas eu fui aonde ele estava, eu levava pela manhã, o café da manhã, levava na hora do almoço, o almoço dele, o jantar. E eu estava ali, na fé, pedindo a Deus para que Deus ele viesse libertá-lo. Porque eu sabia que somente Deus poderia fazer que aquela situação
ser transformada, porque a gente via que era uma injustiça. Como ele mesmo disse, até as pessoas de fora, elas não acreditavam, elas não aceitavam, elas viam que era uma injustiça, que havia algo por trás dali. Mas a gente sabia que era algo espiritual. Então nós fizemos propósitos de oração. Inclusive, quando ele estava preso, durante o período que ele estava preso, os pastores ficaram em oração, todos os pastores, as esposas, nós ficamos em oração pela liberdade do meu esposo. E foi quando Deus ele me chamou para o altar. O próprio Deus, ele falou, não, eu quero sacrifício. Então, quando nós recebemos a ajuda, eu peguei toda aquela ajuda que a gente recebeu, não tirei um centavo. Peguei toda a ajuda, eu falei, eu não sei o que vai ser da minha vida durante esse tempo, mas eu vou pegar tudo isso e vou depositar no teu altar, meu Deus. E foi quando eu depositei tudo no altar, foi quando Deus ele começou a responder, Deus ele atendeu ao nosso clamor, ao nosso pedido. Bom, segundo aqui a esposa, foi quando ela colocou tudo no altar. Então, vamos lá, o testemunho é esse, né? O testemunho é o pastor foi preso injustamente, ele foi preso injustamente, esse é o testemunho. Aconteceu um acidente, ele não fala o que aconteceu no acidente, né? E foi preso injustamente, tentou uma fiança, pagar fiança, mas não teve, a justiça não aceitou. Bom, o que aconteceu realmente? O que aconteceu realmente no acidente? E como que ele conseguiu sair da prisão? E por que ele saiu da prisão? Vamos lá. Tem as matérias saíram nos jornais locais lá, o jornal local, outros sites também deram. Diz assim, a conhecida personalidade da TV, o pastor sênior da Igreja Universal do Reino de Deus, Heleno Luiz, tem aqui algumas coisas que estão erradas, que eu vou ler como está, porque é a tradução do inglês. Foram hoje acusados e presos na prisão pela magistrada Sheikha Ann McLaren por dirigir perigosamente e causar a morte de Maurice Rosana. Então, esse pastor, ele foi para a prisão porque ele estava dirigindo perigosamente e causou a morte de uma pessoa. Uma pessoa, um senhor chamado Maurice, morreu nesse acidente. Então, eles estão usando isso para motivar as pessoas a fazerem um sacrifício, dizendo que isso foi permissão de Deus para que eles entrassem lá no presídio, ele entrasse no presídio, e aí a esposa fez o sacrifício e ele foi liberto. Deus fez justiça. Olha só o que esses homens eles são capazes. Aí tem toda a matéria aí no meu Face. Como é que ele conseguiu sair da prisão? Por que ele saiu da prisão? Então, saiu uma matéria também no jornal local dizendo o seguinte. Eu vou ler para você aqui, depois você pode também ler aí no Facebook. Bispo, este senhor Maurice Moseley, vítima fatal, resultado do acidente entre o veículo do pastor da Universal, Heleno Luiz, e a motocicleta dirigida pelo senhor Maurício, que ocorreu no cruzamento da Hanfield Smith Street,
em Georgetown, março de 2017, segundo o policial, o senhor Maurice tinha o direito de passagem, mas a van não conseguiu parar, pois estava em direção perigosa, resultando em colisão. Segundo os membros da família, o senhor Maurice, pensionista, estava indo trabalhar no Top Brands Distribution. Morreu no local, pois sofreu graves lesões na cabeça e também quebrou o quadril. Eles descrevem seu pai como um homem amável, bondoso e trabalhador. Agora veja o divulgado pelo site Strambook News. Como o problema foi resolvido rapidamente e o engano do sacrifício no altar, prenúncio da fogueira santa, onde a esposa do pastor disse ter recebido do próprio Deus o pedido para que ela sacrificasse. Então isso aqui é um comentário, não está lá no site. O que está no site é o seguinte: o pastor brasileiro Heleno Luiz, que estava perante o tribunal por ter causado a morte de um motociclista em março, teve a acusação contra ele retirada ontem, depois de um acordo de compensação com a família do falecido. Então o que aconteceu? Fizeram um acordo com a família do falecido para tirar a acusação. Então diz aqui: a acusação contra Luiz, pastor sênior da Igreja Universal do Reino de Deus, afirmou que dirigiu a moto PPP 4765 em 3 de março nas ruas Hanfield e Smith, de forma perigosa para o público, causando a morte de Maurício Mosley. Luiz, que estava em julgamento perante o magistrado Leron Dali, retirou a acusação depois que o procurador especial Elzi Anderson fez um pedido ao diretor de procuradores públicos. O tribunal informou que Luiz, que ofereceu à família um pacote de compensação considerável, assinou um acordo para resolver o assunto. O advogado Anderson disse a este jornal que a família do falecido estava bastante satisfeita com o pacote. O advogado contou ao tribunal que a família Mosley solicitou que Luiz dirigisse cautelosamente ao longo das estradas. A advogada Mark Valdron, que representou Luiz, pediu suas condolências aos familiares do falecido por sua perda e expressou sua gratidão pelo acordo alcançado. No dia do acidente, Luiz seguiu para o leste da rua Hanfield em uma taxa rápida e não conseguiu parar no cruzamento com a Smith Street. Bom, então o que aconteceu, meu irmão e minha irmã, foi isso. Mas eles estão usando esse testemunho, que o pastor não explica qual foi o acidente, mas aí, quando nós colocamos o vídeo no ar, as pessoas já nos mandaram as informações dizendo que ele havia causado uma morte, um acidente talvez, pode acontecer. Mas ele não explicou isso no testemunho. E nem explicou que ele não ficou preso porque fizeram um acordo com a família. Ou seja, a família retirou a queixa, né, porque recebeu uma compensação financeira. Mas a esposa do pastor, no testemunho, diz que foi por causa do sacrifício que ela fez no altar. Pura manipulação. É assim que eles usam os testemunhos, manipulando. E você que pega o seu tudo e dá, acreditando que o milagre vai acontecer, você está sendo enganado, meu irmão, minha irmã.
você está sendo iludido, meu irmão, minha irmã. Então, esse testemunho foi colocado na página do Facebook do bispo Romualdo, um grande manipulador da Igreja Universal do Reino de Deus. Quero dizer a todos que as denúncias, elas continuarão. Vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente. Tá bom? Um forte abraço. Vamos em frente.